Fala pessoal, sou o Sileg no canal Silega Dev e esse é mais um vídeo do nosso Building Public do projeto de TCC. Bom, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que nessa playlist aqui eu estou documentando todo o processo de desenvolvimento do meu projeto de TCC do curso técnico em desenvolvimento de sistemas, vulgo DS. Bom, e no último vídeo a gente desenvolveu no back-end toda a lógica de concluir, né? A gente concluiu, na verdade, toda a lógica de favoritação e desfavoritação de ONGs e já fizemos toda a validação. E no off, eu acabei subindo para o GitHub outra implementação que eu tinha gravado, só que na hora que eu salvei o arquivo ele acabou corrompendo. Então eu não consegui ficar com o arquivo do vídeo salvo, porque acabou corrompendo. Então vamos para a explicação. O que eu vou fazer hoje? Deixa eu fazer login aqui. Na verdade eu vou fazer como instituição aqui, ó. Vou criar uma conta, por exemplo, sei lá, ONG testando, CNPJ não sei das quantas, cidade de Bauru, SP, telefone aleatório, e-mail ONG testando e assim 1, 2, 3. Tá, deixa eu vir aqui escolher os meus objetivos. Aqui eu não vou criar um perfil agora, porque o que eu quero mostrar é exatamente isso daqui, ó, home. Aqui, o que eu pretendo fazer hoje? Eu vou criar no banco de dados uma descrição para quando o usuário for voluntário, porque o perfil do usuário só vai aparecer aqui pra gente se ele for voluntário. E se ele for voluntário, eu vou habilitar para ele preencher lá no perfil dele o campo de descrição. Então, ele precisa preencher o campo de descrição e para ficar tudo bonitinho e aparecer aqui, em vez de aparecer aqui objetivos em comum, tem 2 objetivos em comum. E se eu fizer a pesquisa aqui também, vou colocar tipo teste, já que tem vários usuários teste, olha lá, ele vai aparecer objetivos em comum undefined e objetivos undefined. Por quê? Porque essa foi a implementação que eu fiz no vídeo que eu tinha gravado, mas eu perdi o arquivo. Eu já tinha validado essa lógica de pesquisa de ONG buscando por voluntários no back-end, só que eu não tinha feito no front-end. Então eu desenvolvi no front-end, só que eu vou mudar isso aqui hoje. Então eu vou desenvolver aqui pra gente, eu vou gravar aqui, só que eu vou acelerar a parte de eu desenvolvendo toda a lógica do usuário, quando ele for voluntário, ele poder fazer a implementação de cadastrar uma descrição para o perfil dele. Então, fica aí com o vídeo acelerado que agora eu vou botar a mão na massa no código. Dois 1000 anos depois. Alguns momentos depois. Bom, voltando aqui, eu já codei tudo que precisava e fiz tudo no back-end primeiro para a gente validar e depois passar para o front-end. Então o que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu minimizar os outros métodos aqui. E o que eu fiz foi esse update description, porque esse método vai ser responsável por verificar se o usuário é voluntário ou não, e se ele for voluntário, a gente vai habilitar a possibilidade dele conseguir atualizar a sua descrição ou fazer uma descrição nova. Por quê? Se a gente vier aqui no método create, que é quando o usuário vai criar a conta, deixa eu minimizar esses outros métodos aqui. Quando ele cria a conta aqui, olha, faz um insert entre o usuário. Descrição é o terceiro parâmetro aqui. E o terceiro parâmetro eu passo como null, porque o usuário, quando ele cria a conta, ele entra automático como não voluntário, porque dentro da plataforma ele precisa definir que ele é voluntário. Aí lá no método que eu fiz agora, na nossa model, a gente valida isso. Então aqui, ó, update description,
eu tenho uma query para validar se o usuário é voluntário, até comentei aqui. E eu vou dar um select no campo voluntário da tabela usuário, onde o ID for igual ao ID que a gente passar para a requisição que está vindo do cliente, do front-end. E o que acontece? A gente verifica se existe um voluntário. Então primeiro eu preparo, né, para proteger contra SQL injection. Eu executo com o ID aqui bonitinho. E aqui o voluntário ele vai receber. Primeiro eu faço um if ternário, verificando se tem mais linhas do que zero vindo do banco, da requisição, do fetch, né? Do fetch não, da execução da nossa SQL, nosso statement. E se tiver, eu vou pegar e eu vou dar um fetch column no campo específico, que é o ponto voluntário, que é o campo voluntário, para verificar se ele é voluntário ou não. E se não existir, é porque o usuário não é voluntário ou o ID que foi passado não existe. Aí aqui eu verifico se o voluntário é igual a 1. Então se for igual a 1 é porque realmente o usuário que está querendo fazer a atualização aqui, ele é voluntário. Então eu transformo o JSON que está vindo do body da requisição em um array associativo aqui, eu dou um decode nele. E aqui eu já crio a nossa SQL de update. Então update usuário u, set o ponto de descrição. Aqui eu passo a interrogação para a gente dar o prepare, onde o ID for igual ao ID do usuário específico, né? Aqui a gente prepara e executa. Feito isso, a gente retorna a descrição, porque ele acabou de atualizar e eu já vou retornar a descrição para o cliente, que é o nosso front-end. E aqui, se ele não entrar nesse if, eu vou retornar false. Por quê? Porque isso eu vou usar lá no meu controller para validar se o usuário é um usuário voluntário ou se ele existe ou não. Então, se eu vier aqui no meu controller user, eu tenho também o método que chama o update description do DAO, que é a nossa model, para atualizar a descrição. Isso aqui é tudo comentário e vai devolver a descrição do usuário como resposta. Então aqui no meu controller, eu chamo o método update description da nossa model, passando os parâmetros certinho que o próprio controller recebe, e ele vai devolver a resposta, que vai ser ou a descrição ou falso. Porque se ele for falso é porque o usuário não é voluntário. Aí que eu vou retornar os dados esperados da nossa resposta da API. Então, status. Se o dado for verdadeiro, então se ele existe ou não é falso, ele vai entrar no success. Senão ele vai dar erro. Então, se o usuário for se o data que vai ser a descrição realmente for uma descrição verdadeira, não for falsa, ele vai dar success, ele vai dar atualização de descrição feita com sucesso na message da resposta, e como status code ele vai dar 200 aqui. Aí o data ele vai retornar a descrição, que vai ser a própria data, que é a descrição que a nossa model está retornando para o nosso controller. E caso se não, então caso o usuário não for voluntário, ele vai entrar no 2 pontos aqui dos nossos ifs ternários. Então ele vai dar erro no status, ele vai dar usuário não voluntário, status code 400, que é bad request, e ele vai retornar o data vazio. Então já está funcionando porque eu já validei, e eu também já criei outra rota aqui, que é o Volunteer Description, porque é a descrição do voluntário. Eu coloco aqui como método patch, porque a diferença do método put para o patch, o método HTTP de requisição, é que o put é para atualizar vários dados juntos e o patch é para você atualizar um campo só, um item específico. Então, como a gente só quer atualizar a descrição, já que ela vem nula como padrão, a gente utiliza o patch. Aí eu verifico se o ID que está vindo na rota é numérico. Então, se ele não existir ou se ele nem for numérico também, ele não vai entrar e vai dar erro. E mais para frente eu vou fazer um tratamento de erros melhor. E eu pego o body da requisição e passo aqui para o nosso update description do nosso controller. E passo também o ID do usuário, que é o route 1, que vai devolver a nossa resposta em data. E aqui eu simplesmente preparo a nossa resposta para retornar. Tudo bonitinho. Então, ó, se eu vier aqui, ó, eu já até testei, ó, eu tinha, como eu alterei o banco, eu tive que apagar o banco que a gente tinha e fiz de novo, e eu criei o usuário 1, e o usuário de ID 1, ele não era voluntário, então eu defini ele como voluntário, e ele vai conseguir mandar requisição. E, se eu vier aqui, ó, a descrição dele, a minha nova descrição de voluntário, se eu colocar aqui, simplesmente, descrição, descrical e mandar, vamos ver o que ele dá. Lá ele deu success, atualização de descrição feita com sucesso, data, descrição, descrical.
Se eu vier aqui e tirar o nosso usuário lá, que é o usuário teste, dele deixar de ser voluntário, deixa eu vir aqui, ser voluntário, certeza que quer deixar de ser voluntário, aceitar. Olha lá, a gente deixou de ser voluntário. Então se eu vir aqui testar a rota de novo, vou dar um send, olha lá, error, usuário não voluntário. Por quê? Porque esse usuário de fato não é um voluntário. Então aqui a gente já validou no back-end e a gente já conseguiu proteger a nossa rota contra usuários não voluntários. E o que eu pretendo fazer mais para frente também? Uma autenticação com JWT. Por quê? Aqui a gente não está protegendo as nossas rotas. Olha lá, você vê que a gente não tem um middleware para fazer uma validação de token ou coisa do tipo. E o que eu pretendo fazer? A gente, por enquanto, a gente está utilizando como, entre aspas, autenticação, né? Uma session. Então, quando o usuário cria a conta aqui, ó, se eu vier aqui no controller user, cadê? Quando o usuário cria a conta, a gente faz o que? A gente cria uma session. Olha lá, eu chamo a model que vai criar, eu passo o body e cria. Vai devolver o data, que é os dados de resposta da nossa model. E aqui eu crio uma session, porque é essa session que vai identificar se o usuário é logado, ou se ele criou a conta ou não. Então eu precisaria validar através dessa session. Só que o que eu pretendo fazer, né? Eu até peço para vocês algum tipo de recomendação, se é interessante eu fazer isso, para deixar o nosso back-end mais seguro. E eu pretendo fazer da seguinte forma: eu pretendo fazer um token, colocar em uma tabela aqui no banco de dados que vai expirar em um dia, por exemplo. Então tá, o usuário criou a conta, a gente gera um token, devolve o token para o usuário mandar no authorization na requisição lá, o nosso cliente mandar o token como na requisição para validar que ele é um usuário autenticado. Só que esse token vai expirar em um dia. Então o que eu utilizaria para renovar o token? A session. Então se o usuário tiver uma session aberta, eu renovo o token dele. Porque se ele tem uma session aberta, significa que ele fez login. Então ele está logado. Se ele está logado e o token dele expirou, eu simplesmente renovo. Se não, eu não renovo e o token vai acabar expirando em um dia lá no banco de dados. E eu criaria um middleware para proteger todas as rotas que não são públicas, né? Todas as rotas que não seja de criar conta e a de login, para proteger e só usuários autenticados conseguirem utilizar. Então, se você gosta desse meio de a gente fazer uma segurança melhor para a nossa API, para o nosso back-end, deixa nos comentários aí que futuramente eu pretendo implementar essa funcionalidade em um futuro bem próximo, para falar a verdade. Bom, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa playlist com aquele amigo seu que está muito precisando ver alguém construindo um projeto raiz, sem framework e sem frescuras. Tá legal? Tamo junto e fui!